o seu sono não é reparador, você dorme mal, você acorda à noite, você acorda durante o dia, você está cansado, sonolento, dormindo pelos cantos. Isso acontece porque à noite, que era a hora de dormir, você não está dormindo. Eu vou te falar aqui as 5 principais causas de você, do homem, não dormir bem à noite, focando aí no homem acima de 40 anos, por que principalmente que você não dorme bem à noite. 5 causas para isso, em 2 delas está muito inserida na nossa área aqui da urologia e eu vou destrinchar um pouco melhor. A última é talvez a mais comum no homem acima dos 40 anos. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. A primeira causa, na verdade, são problemas de saúde, né? São doenças que fazem com que você durma mal. Então, não são hábitos, não são coisas que você toma, são doenças. E as principais doenças relacionadas ao homem dormir mal após os 40 anos são apneia do sono, é isso mesmo. 25% dos homens acima de 50 anos têm apneia do sono. E o que é apneia do sono? A apneia do sono é você simplesmente não respirar quando você dorme. Geralmente é mais comum em homens obesos, mas tem pacientes também que têm problemas de orofaringe e tudo mais, anatômicos, que podem predispor à apneia do sono. É normal você ter alguns períodos de apneia durante o seu sono. Você entra em um sono muito profundo, tal, você pode ter alguns períodos de apneia. Mas quando isso passa de um limite razoável, essas várias apneias, apneia significa o fato de você simplesmente não respirar, simplesmente não haver troca de oxigênio. Então isso diminui a saturação de oxigênio no seu corpo, no seu sangue, e faz com que você desperte. O corpo precisa que você desperte para que você volte a respirar e oxigene, obviamente, o seu corpo. Isso faz com que você acorde várias vezes à noite. Muitas vezes você nem percebe, porque você acorda meio mais ou menos. Quando você acorda de fato de manhã, você percebe que você simplesmente não dormiu absolutamente nada. Então, a apneia do sono é a primeira causa. 25% dos homens acima de 50 anos sofrem disso e pouca gente lembra disso quando está cansado durante o dia. Segunda doença do refluxo gastroesofágico. É o refluxo, né? Aquele paciente que deita e tem refluxo. Deita e tem refluxo. O que é o refluxo? Aquele conteúdo de comida que está dentro da barriga, dentro do estômago, não deveria voltar para o esôfago. O esôfago é aquele canal que leva boca, comida, esôfago até o estômago. E você tem uma válvula, você tem um esfíncter que o certo seria impedir que essa comida voltasse. Porém, tem pacientes que têm hérnia de hiato, pacientes obesos, pacientes que têm dietas muito mal conduzidas, esses pacientes têm refluxo. Então ele deita, começa a ter refluxo, azia, queimação aqui atrás do peito. Então isso prejudica o sono desse paciente, acaba acordando mais, muitas vezes acaba vomitando durante a noite. Então doença do refluxo gastroesofágico, extremamente comum. Em seguida a gente vai falar da dor crônica, aquele paciente que sofre de dor crônica, isso durante o dia mesmo. Então se você tem uma dor lombar crônica, por exemplo, dor lombar durante o seu dia, e você tem níveis aumentados de adrenalina, cortisol, porque você está sempre numa situação desconfortável ao longo do seu dia. Isso faz com que à noite esses níveis aumentados de hormônios do estresse fazem com que você durma mal à noite. E a última doença que eu queria falar aqui, ainda no tópico problemas de saúde, é a própria hiperplasia prostática benigna. Então, eu falei no início do vídeo que tinha 2 doenças aqui que abrangia ali dentro da urologia. Essa é a primeira delas. O paciente que tem uma próstata aumentada, essa próstata tende a imprensar o canal da uretra que passa no meio da próstata, ela imprensa, faz com que você urine mal, com jato muitas vezes fraco, e não esvazie bem a bexiga. O fato de você não esvaziar bem a bexiga, sobrar xixi dentro da bexiga, faz com que você não tenha que acordar mais vezes para estar sempre esvaziando aquela bexiga. Você não consegue esvaziar de uma vez só. Geralmente durante o dia você também tem uma frequência aumentada e principalmente à noite. Então você tem que tratar isso daí, tem que tomar remédio muitas vezes, ou então cirurgia em 30% dos casos, para que você esvazie melhor a bexiga. Medicamentos. Cuidado com algumas medicações que hoje em dia estão sendo tomadas de forma até quase que recreativas, como por exemplo, Ritalina, Venvance, usadas para pacientes com TDAH, usadas para pacientes com hiperatividade. Atenção para
pré-treinos ou cápsulas ou remedicações que você usa para treinar, para malhar, para dar disposição durante o seu dia, muitos suplementos para dar disposição durante o seu dia, com a hora que você vai tomar isso, porque se você toma muito tarde vai tirar seu sono. Uma medicação que eu queria destacar são os antidepressivos tricíclicos. O principal exemplo deles é o amitriptilina, muito utilizado como antidepressivo. É contraditório, né? Ele é um antidepressivo e ele agita, tira o sono? Sim, é um efeito colateral possível dessas medicações que hoje em dia têm sido largamente utilizadas. E antes da gente ir para o terceiro, considere, depois desse vídeo, se inscrever no canal. É importante para a gente, esse assunto é extremamente relevante para todo mundo, mas principalmente para a saúde masculina. O terceiro fator é o estresse. Epidemia do século XXI, é como eu costumo falar. O paciente estressado, né, por trabalho, relacionamento, perder emprego, financeiro, ele está estressado, mesmo raciocínio da dor crônica. Ele tem altos níveis de adrenalina e cortisol circulantes, isso faz com que ele acorde mais à noite, ele não durma bem, vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para acordar 6. Ele dorme pouco, por quê? Ele demora para desligar, e deitar. Então ele faz com que fique acordado mais tempo, vai dormir mais tarde. Então estresse, níveis altos de adrenalina, demora para dormir, piora do sono. Alguns hábitos de vida, né? Eu vou destacar 4 hábitos aqui que podem tirar seu sono ou piorar a qualidade do seu sono. Tabagismo, o paciente tabagista, ele dorme mal, dorme mais tarde, ele tem uma inflamação das vias aéreas, fazendo com que ele tussa, fazendo com que ele tenha um enfisema, um DPOC, e faça com que ele durma mal. E pior, o etilismo crônico, o cara que bebe bebida alcoólica todos os dias, ele vai ter um prejuízo na qualidade do seu sono. Altos consumidores, paciente que consome muita cafeína, principalmente depois das 16 horas, e não só a cafeína, açúcar e alimentos muito doces também podem tirar seu sono à noite. E o último hábito é o exercício físico muito intenso, muito tarde. É aquele cara que vai malhar, que vai correr, que vai fazer pedalar depois das 8 da noite. Isso faz com que aumente, obviamente, o nível de adrenalina, né? Você fica ligado fazendo aquele exercício. Na hora de dormir, você vai acabar dormindo muito tarde. Eu falei aqui de próstata aumentada, vou falar de um assunto importante para a saúde do homem. Se você se interessa por saúde do homem, se você quer ser um homem acima da média, eu tenho um curso de urologia e saúde sexual masculina em que eu abordo esses temas de forma muito mais profunda. Tem um módulo só de próstata, tem um módulo de reposição hormonal. Então convido você a visitar a nossa página de vendas, link na descrição e no QR Code aqui em cima. Nossa quinta causa para você dormir mal é a mais comum do cara vir aqui no meu consultório de urologia. É a tal da andropausa, é a queda dos níveis de testosterona, ou, mais o nome certo, o hipogonadismo, né? O que acontece? A partir dos 40 anos, o homem tem uma queda gradual dos níveis de testosterona. Ele vai caindo cerca de 1% ao ano. E lá a partir dos 50, pode ser mais precoce em alguns casos, 50, 55, ele começa com alguns sintomas do hipogonadismo, que vão variar entre sintomas físicos, como por exemplo, aquele cansaço, falta de disposição, dificuldade de fazer aquele exercício físico que fazia antes, dificuldade de perda de peso, dificuldade de ganho de massa magra. Então são sintomas físicos. Sintomas cognitivos, como falta de memória, falta de concentração e a insônia. O cara pode estar dormindo mal porque tem baixos níveis de testosterona. E por último, a queda da libido e disfunção erétil. Fato é que todo paciente acima dos 40, 50 anos que está com insônia, ele precisa de uma avaliação hormonal completa, avaliando a testosterona e eventualmente fazendo uma reposição se tiver bem indicado. Bom, não se esqueça que a gente está fazendo lives semanais toda terça-feira às 9 horas da noite. Terça-feira que vem tem mais. Te convido a ver essa live e te convido a ver também o próximo vídeo. Até lá!